Olá, super boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre desigualdade social e saúde mental. É o primeiro dia e eu tô aguardando aqui a Celina Camargo Bartalotti. Vamos lá. Eita. Ih, não, escrevi errado aqui. Peraí. Aqui a Celina já entrou. Eita. Desigualdade social e saúde mental. Pronto, agora eu fixo aqui. Já vou chamar a Celina para entrar aqui comigo. Aí deixa eu conseguir fixar. Ok. E agora eu chamo a Celina aqui. Yeah! Ahá! Vamos lá! Gente, quem já chegou? Olá, Celina! Uhul! Que Oi, bom! Que prazer imenso! tô travada. Aê! Chique. Travou? Eu tô te vendo normal aqui. Eu não me mexo, mas se para você tá normal, Tá para mim normal. aparece como travado. Então, toca. Então vamos lá. Uau, Para que mim tá prazer, que normal. privilégio, muito obrigada. Deixa eu só Obrigada. fazer um chamado aqui para a gente começar para as pessoas que já chegaram. Quem já Tá bom. chegou, avisa os seus amigos. Hoje é o nosso primeiro dia da live sobre desigualdade social e saúde mental. Então, clica aqui embaixo, lá na Celina, lá embaixo, vai ter um aviãozinho de papel. Você clica no aviãozinho, manda para os seus amigos. Fala para a gente aqui que você já enviou. A Celina estava com medo do gato dela acordar, mas foi a minha cachorra que acordou e já foi andar por aqui. Mas tudo bem, a Ele gente tá vai. dormindo aqui do lado. Ele tem o dom de derrubar a casa. Qualquer coisa Ah, eu peço licença, tiro ele e não tem continuo. problema, a gente vai levando. É um papo de comadre aqui hoje. É Celina, isso aí. que prazer ter você aqui. Sou muito Maravilha. admiradora sua. Acho que esse livro foi um dos primeiros que eu comprei quando entrei na Nossa. faculdade. Tenho Uhum. muito orgulho de ter alguém como você, assim, encabeçando acho que a saúde aí, né? Assim, você está na coordenação da São Camilo, né? Doutora Celina, assim, é um prazer imenso ter você aqui nessa Obrigada. discussão. E Obrigada. com todos os seus posicionamentos, assim, eu tenho muito orgulho do quanto que você se posiciona, do quanto que você não deixa de, não se cala diante disso tudo aí. E aí, bem, para a gente começar esse bate-papo que vai ser talvez acalorado, talvez não, vamos ver para onde é que a gente vai levar isso aqui juntas, Vamos né? ver. Eu vou começar de uma pessoa aqui que fez uma crítica aqui agora de tarde no meu perfil e falou assim: ah, isso aqui agora você está dividindo as pessoas em vez de juntar as pessoas. Você está dividindo as pessoas. Isso não é papel de profissional de saúde. Estou deixando de seguir. E aí, e aí eu falei, bem, se é isso que você pensa, vai com Deus, né? Assim, lá, Uhum. imaginando aqui Roberta Miranda na minha cabeça. Mas, assim, é mais do que isso, né? Porque foi uma postagem sobre injustiça, né? Sobre não compactuar com injustiças. Então, Uhum. eu fico pensando e dando uma relida rápida aqui nas minhas anotações que eu tenho aqui nas orelhas, nas páginas do livro, né? Como é que a gente volta, ou a gente nunca saiu, eu quero a sua opinião sobre isso, sobre o profissional de saúde num lugar de normatizador, né? Aonde é que a gente fica? Qual é o nosso lugar aí? Porque as pessoas estão esperando da gente, algumas pessoas, um lugar de normatização mesmo. E como você coloca ali, né, lá nos primórdios, né, lá no iluminismo, né, lá para trás, né, na coisa, naquele período alienista ainda, em que a gente estava aí num lugar de, é, de organização desse comportamento, né? E de uma homogeneização, eu diria, né? De homogeneizar a coisa ali para que fique bonitinho. E aí, eu me lembro de uma fala minha para uns colegas que foi assim um debate acalorado quando eu trabalhava no hospital. E que eu falei assim, sabe qual é o nosso lugar aqui? Nosso lugar aqui no hospital é de azeitar a máquina, porque as pessoas, as chefias esperam que a gente deixe o paciente calminho para ele não fazer furdunço, enquanto as coisas que ele precisa, cirurgias, as próteses, as coisas que o paciente precisa não acontecem. Eles querem que a gente acalme o paciente, a gente azeite a máquina para ela continuar não funcionando do jeito que ela não funciona. E aquilo foi um debate incrível, tal. E aí parece que a gente continua, as pessoas continuam esperando que a gente fique no mesmo lugar de organização aí desse comportamento e de botar poeira, baixar a poeira para a coisa não estourar.
O que você me diz sobre isso aí? Sei lá, falei demais. Eu acho que a gente tem todo um olhar histórico, né? Pensando no que é norma, né? Quando a gente pensa nesse conceito de norma, né? Aquela ideia do norma, do esquadro, né? De você encaixar, a gente tem que pensar o que é normal, né? Então, acho que quando a gente pensa historicamente, quando a gente pensa historicamente no conceito de norma, a gente pensa lá nos primórdios da terapia ocupacional ou das outras profissões de saúde, enfim, quando a gente fala de saúde, aquela ideia de que existe uma sociedade que teoricamente era o modelo e que as pessoas tinham que se encaixar nessa sociedade. Só que a gente evoluiu e hoje a gente fala de inclusão social, né? E a inclusão social ela impõe a concepção de que as pessoas são diferentes e que e ser diferente é um direito. Então, o profissional de saúde ele não pode ter mais esse papel de normatizador. A gente não está aqui para encaixar, a gente está aqui para dar voz, para dar lugar, para empoderar, né? Para que as pessoas elas encontrem a sua forma, que é própria, que é particular, de estar nessa sociedade que é imperfeita. Como é que você vai ser normal numa sociedade onde a sociedade não é perfeita? O que é ser normal, né? Assim, então isso não existe mais esse conceito de norma. Então, se alguém espera do profissional de saúde esta ideia de que vamos botar panos quentes, vamos trabalhar para que as pessoas sejam adaptáveis, para que as pessoas fiquem tranquilas, que as pessoas não causem problema, essas pessoas estão com uma visão de saúde totalmente ultrapassada, né? Porque saúde não é isso, né? Saúde, já diz aquela clássica definição do completo bem-estar biopsicossocial, né? Quer dizer, o que é bem-estar? O bem-estar é uma coisa muito individual, né? Assim, o que é bem-estar para mim pode não ser bem-estar para você. Então, a gente, como profissional de saúde, né, principalmente quando a gente fala de saúde mental, né, a gente tem que nosso papel é escuta, é acolhimento e é parceria para que as pessoas encontrem a sua forma de estar no mundo, que é diversa, né, que é muito diferente. Então, não dá para esperar mais isso do profissional de saúde. Quem está no lugar da saúde fazendo isso, perdeu o trem da história, né? Tá no lugar errado. Fantástico, Celina, fantástico, fantástico isso que você fala de perder o trem da história. Porque realmente as pessoas continuaram lá naquele positivismo, né, naquele lugar lá atrás, né, de práticas voltadas para o controle. Né? E a consolida. Eu vou aqui. Voltou. Voltou. Acho Voltou. que eu também voltei. Acho que a saúde mental, como uma prática de controle, né? Ela vem muito nesse sentido. E é interessante ver, porque fazendo um paralelo com a história da saúde mental aqui, né? Como ela vem, como ela vai surgindo aí, né? Você coloca nesse sentido dela vem surgindo, colocando o controle dos corpos, o controle da ordem, da disciplina, né? Física e moral, especialmente. E aí, eu vou fazer um paralelo aqui, e a gente já se posicionando, com o que tem acontecido nesse retorno aqui de um movimento mais fascista e mais moralista mesmo, né? Porque foi assim que o atual presidente se elegeu, né? Nessa busca de controle dos corpos e controle moral, e é assim que uma família tem que ser, é assim que uma família tem que se comportar. E aí, quando a gente. Eu fico me perguntando se a gente volta no tempo e é um retrocesso, até porque a gente estava falando de novo de tempo. Acho que é a minha aqui. Tá, Agora voltou. voltou, ok. Então, quando a gente fala isso quando isso vem acontecendo, tudo isso que eu já coloquei aqui, parece que vai fazendo uma repetição da história. Você percebe, você percebe isso? Como é que você percebe tudo isso que a gente vem vivendo enquanto nação aqui? Dizem os historiadores que a história é cíclica, né? Que a gente vai vivendo aí tempos, né? Que a gente vive tempos A gente nunca volta para o mesmo lugar de onde saiu, mas a história ela é feita de rupturas, né? De rupturas, rupturas, retrocessos, né? Quando a gente fala de uma sociedade do controle, é muito mais confortável. É mais confortável você
Não. Foi. Travou. Peraí, eu vou mudar de lugar. Você segura Tá. aqui e eu vou mudar de lugar. Não, mas pode ir falando que eu tô ouvindo. Eu só vou travar, Tá. vou fechar aqui minha Não, o que câmera. eu estava comentando era justamente essa coisa de que o controle, essa ideia do controle, ele dá uma sensação de conforto, né, para as pessoas, porque parece que tudo fica mais previsível. Então, eu não tenho que conviver com aquilo que é diferente, eu não tenho que conviver com aquilo que talvez, de alguma maneira, contraria a forma como eu penso, o jeito que eu acredito que o mundo deve ser, né? Então, assim, Eu não tenho não que pensar, conviver né, Celina? não conviver com a diferença é mais confortável, né? Tanto que é só a gente olhar hoje o que acontece nas redes sociais, né? A gente vai ficando cada vez mais dentro da bolha, né? E cada vez você vai ficando mais dentro da bolha porque você vai ouvindo as pessoas que pensam como você, que acreditam na mesma coisa que você. E isso é confortável, às vezes é até protetivo para a saúde mental da gente. Eu, por exemplo, estou no momento em que eu estou procurando um pouco a minha bolha para me proteger, né? Mas, por outro lado, também, quando você leva isso a um extremo, você tenta gerar uma sociedade sem confrontos. Não existe sociedade sem conflito, né? A vida é conflito, né? E se a gente não tem essa possibilidade de estar com o diferente, como é que a gente cresce? Mas a gente vive um momento hoje, infelizmente, em que existe um grupo muito grande de pessoas que não suporta o conflito, que não suporta a diferença e que está ganhando vamos dizer assim, um nível de voz muito alto e que está tentando impor essa sua forma de viver dentro de um contexto, de uma bolha, está tentando impor essa forma de viver para a sociedade como um todo. E aí que a gente tem que entrar na resistência, né? E aí é que é necessário resistir, porque todo mundo tem direito de viver nas suas diferenças, nas suas. Desde aquela história, né? Desde que a sua forma de viver não avilte a forma de viver do outro, no sentido, não impeça que o outro viva a vida da forma de viver dele, todo mundo tem direito, né? Então é um momento muito delicado socialmente, não só no Brasil, é mundial. Se a gente olha isso, é o mundo inteiro. A gente vê esse processo, infelizmente, em termos de sociedade, né? Eu brinco, né, que quando eu era menina eu achava que a gente já está na idade de Aquários, né? Harmonia, né? Aquela coisa, no entendimento, né? Aqueles delírios da década Começa em do movimento dezembro, hein? hippie. Mas, como é que Começa em você tem? dezembro, era de aquário. Setembro? Dezembro. Ah, pô, então a gente já tem um tempo para esperar. Então vai ver que é Sim. isso, eu tô esperando a era de aquário ainda, né? Mas acho que é um pouco por aí, assim, eu acho que as pessoas que têm dificuldade de lidar com a diferença estão ganhando uma voz, um espaço. As pessoas estão sentindo o direito de falar coisas que elas não tinham coragem de falar, que elas já Perfeito. pensavam, que elas guardavam dentro de si, mas que não se falava, era feio falar, e agora é autorizado falar qualquer barbaridade que você queira, No você tem máximo, você falava dentro de casa ou com uma pessoa muito íntima, baixinho, e agora as pessoas estão Sim, tendo. Acho que quando a gente tem líderes que ecoam esses discursos, as pessoas perdem a vergonha se de sentem revelar seus autorizadas. preconceitos. Se sentem autorizadas, né? Até porque encontram vozes que ecoam, né? Então, assim, e as redes sociais têm muito isso, né? As redes sociais têm muito isso, porque as redes sociais elas permitem que as pessoas se coloquem, muitas vezes se coloquem anonimamente, o que eu acho uma coisa bastante séria, as pessoas não dão as suas caras, né? Mas se coloquem anonimamente. E aí a gente fala assim, mas tem que controlar as redes sociais. Não, não acho que tem que controlar nada, mas eu acho que a gente tem que observar isso como um fenômeno até sociológico, né? Assim, pensar o que está acontecendo e pensar como é que a gente resiste até para proteger aqueles mais vulneráveis, né? Porque apesar de tudo isso que a gente está vivendo, eu acho que nós ainda somos privilegiados, né? Muito. Eu sou uma pessoa que tenho total consciência dos meus privilégios. Mulher branca, classe média, quer dizer, vive uma condição financeira confortável. Então, seria muito fácil para mim me calar e falar que chato, que pena, mas deixa eu ficar quieta. Mas não, a gente tem a obrigação de proteger aqueles que têm voz. A gente está vendo racismo, homofobia, a gente está vendo essas coisas crescendo num nível tal, né? Então, a gente não pode permitir, né? Perfeito, Celina. E eu queria muito que você fizesse assim, um paralelo, e não sei se isso é possível, né, tão, num pouco tempo, mas assim, de qual é o caminho que acontece aqui quando a gente sai desse paradigma de, não sei se eu posso dizer de alienação, mas positivista, né,
encarceramento como forma do isolamento. O isolamento como uma forma, aspas, de tratar, que não é um tratar, né? De resolver uma questão social. E a gente sai desse paradigma e a gente vai para um paradigma de inclusão social. O que muda aí? E o que você acha que acontece aqui para a gente não conseguir sustentar isso aqui da inclusão social? Olha, quando a gente pensa historicamente, né, assim, a gente pensa desde o momento em que as diferenças elas deveriam ser isoladas, separadas, né? Então, eu sempre, quando eu dava aula, eu sempre brincava com meus alunos que é a lógica do armário da cozinha, né? Um lugar para cada coisa em seu lugar. Então, xícara com xícara, prato com prato, copo com copo, você vai colocar o copo no meio dos pratos, não podia, né? Então, você tinha um pouco essa lógica, era a lógica da exclusão social, né? Era a lógica de que a sociedade, de uma certa maneira, define aquilo que é a norma, que é aquele conceito de norma, e tudo aquilo que não cabe na norma vai sendo estereotipado, vai criando estereótipos, né? Vai sendo estigmatizado, na verdade, para usar um conceito mais pesado de estereótipo, que é o estereótipo negativo, né, que é o estigma. Você vai criando estigmas em cima dessas pessoas e vai colocando essas pessoas em lugares. Você põe o louco no manicômio, você põe a pessoa com deficiência no centro de reabilitação, na casa, na verdade, na instituição de reabilitação, né, de exclusão, você põe ou na classe especial, você põe o suposto delinquente na época na FEBEM ou agora na Fundação Casa, quer dizer, você vai fazendo o quê? Você vai criando muros e vai colocando dentro dos muros, né, todos aqueles que são os caracterizados como indesejáveis. Então você vai criando categorias indesejáveis, que são os que incomodam, que são aqueles que te fazem olhar para coisas que você não gosta de ver, às vezes em você mesmo, né? Mas você vai criando essas categorias indesejáveis e vai criando guetos, é o conceito do gueto, né? Você vai criando guetos, você vai colocando cada categoria de indesejável dentro dos seus guetos. Conforme a sociedade ela vai avançando, isso começa a ficar insustentável, né? Porque você tinha, vamos dizer assim, uma falsa ideia de que esses lugares seriam provisórios e que essas pessoas seriam recuperadas. Então eu coloco uma criança com deficiência numa instituição de reabilitação e um dia ela vai estar pronta para estar na sociedade junto com outras pessoas. E eu coloco uma pessoa em sofrimento mental, louco, dentro de um hospital psiquiátrico para tratá-la, para que um dia ele fique pronto e volte para a sociedade. Só que esse dia nunca chega, porque esse voltar para a sociedade estava ligado ao quê? Um dia ele vai deixar de ser pessoa com deficiência, louco, vai deixar de ser qualquer uma dessas categorias indesejáveis e vai ser igual a nós. E aí ele vai poder voltar. Esse dia nunca chega. E aí você começa a criar uma situação insustentável mesmo. Você começa a criar uma tensão, porque chega um momento em que não é possível mais você manter essa situação. E aí começam a se criar os processos que a gente fala de integração social. Então eu falo muito da deficiência, que é muito minha área, mas então eu tiro com a criança com deficiência lá da instituição de reabilitação e coloco ela dentro de uma classe especial dentro da escola. E depois dessa classe especial eu começo a colocar ela dentro da sala de aula. E é muito interessante a gente pensar que esses movimentos de inclusão eles não nasceram de fora, eles nasceram das próprias pessoas excluídas. As próprias pessoas excluídas, né, começaram a dizer: esse não é meu lugar, eu não quero ficar neste lugar, né, eu quero um outro lugar. E essa luta, e lógico que foram tendo os parceiros aí que foram se ligando a essa luta, que começaram a mudar um pouco esse aspecto. Só que na hora que você muda isso, ou seja, na hora que você tira a criança com deficiência da classe especial e traz para a classe comum, na hora que você tira o louco do manicômio e traz ele para uma residência comunitária no meio da sociedade, morando junto com outras pessoas, e você começa a encontrar essa pessoa no supermercado, e você começa a encontrar essa pessoa na igreja, e você começa a encontrar essa pessoa na rua, isso começa a causar um incômodo, né? Na hora que você encontra um casal de pessoas homossexuais de mãos dadas no meio da rua, enquanto eles estavam, como o pessoal fala, dentro das 4 paredes do seu quarto você faz o que você quiser. Por quê? Porque eu não vejo, aí não me incomoda. Na hora que eu vejo esse casal de mãos dadas no meio da rua, ou trocando qualquer carinho que qualquer casal trocaria, as pessoas começam de novo, essa diferença começa a se transformar num incômodo, né? Então você vai causando esses estremecimentos na sociedade, né? Então, assim, a inclusão não tem volta.
As pessoas não vão, os homossexuais não vão voltar para o armário, as pessoas com deficiência não vão voltar para as instituições de reabilitação, as pessoas com doença mental não vão voltar para os manicômios, quer dizer, ela não tem volta, mas existe uma resistência, uma resistência. Então, a ideia é sempre. E a gente sempre fala, me alongando um pouco, mas assim, eu Por acho que é favor, importante. seu lugar Aí, aqui, tá? a busca da exclusão é sempre uma busca de destruição do outro. É sempre uma busca de eliminação do outro. Então, quando eu quero excluir alguém, eu quero eliminar esse outro. Seja eliminar ele fisicamente, né? E aí a gente tem situações de racismo, estamos vivendo hoje, né? Hoje não estamos vivendo hoje, a gente, racismo sempre... eu tive uma frase, não lembro de quem foi de um artista, que falou que o racismo sempre existiu, só que agora ele é filmado, né? Fantástico, isso mesmo. Então, assim, que agora a gente quer dizer mais assim, que a gente vê a eliminação do negro, a gente vê a eliminação do homossexual, a gente, então, assim, a exclusão, ou ela se dá, ou você elimina o outro fisicamente, ou você elimina o outro socialmente, impedindo que ele conviva, ou você elimina o outro psiquicamente, fazendo com que ele tenha, de alguma maneira, que fingir que ele não é aquilo que ele é. Né? Então, quando você tem a questão da exclusão, quando você trabalha, e hoje a gente tem um movimento muito grande, né, em prol da exclusão, vou dizer, social e psíquica, né, embora a exclusão física também aconteça, mas ela não é tão descarada, né, é mais velada, mas essa exclusão do outro pela forma, tentando anular o que o outro é, para que ele não choque aquilo que eu acho que ele deveria ser, eu acho que talvez uma das faces mais cruéis da exclusão. É uma das faces mais cruéis da exclusão, porque você chega para outro dia, você não pode ser o que você é, porque o que você é não é o que eu quero que você seja. E aí a gente volta para o profissional de saúde, né? No seu papel político, não político partidário, mas político enquanto membro da polis, né? De estar no mundo. O papel político de dizer você é o que você é e você tem direito de ser o que você é e eu vou trabalhar com você para que você se fortaleça para enfrentar esse mundo que não quer que você seja. Não sei se eu me estendi muito, não sei se eu te respondi. Perfeito, perfeito. Naquilo que você... Queria muito que você repetisse o que você falou sobre as 3 formas de excluir alguém da sociedade. Olha, você exclui, ou você exclui eliminando fisicamente, ou seja, matando, né? Ou você exclui eliminando socialmente, que é segregando. Isolando. Ou você exclui eliminando psiquicamente, que é anulando o direito dessa pessoa de ser o que ela realmente é, para que ela não ela seja o que eu quero que ela seja. Né? Eu acho que são as 3 grandes formas da exclusão. São muito cruéis as 3. Fantástico, incrível. E aí, isso me força a fazer um paralelo aqui com uma coisa que eu tenho ouvido muito falar, que são as pessoas sugerindo que se bote todo mundo que está com Covid no navio. Tem que botar todo mundo no navio. Canal dos insensatos, nós vamos voltar para ela. Gente, assim, é um retrocesso total, assim, a gente volta lá para aquele lugar. Canal dos insensatos. É de Anal dos insensatos. Nós temos pessoas presas em transatlântico sem poder descer. Existem pessoas, hoje milhares de pessoas, não sei quantas são, mas eu já vi isso, várias milhares de pessoas que estão presas dentro de transatlânticos, de porto em porto, que ninguém aceita, eles não podem descer. Nós já temos anal dos insensatos, já está acontecendo de novo com os contaminados. Então temos porque é como se eu falasse assim, sabe assim, me lembra da época dos hanseníacos, né? Dos hansenianos, que era a questão dos leprosos hansenianos. Coloca eles lá no leprosário porque eles estão lá e eles não vão me contaminar, né? Mas não existe isso. Ainda mais o Covid, gente. O vírus está no ar. Não tem, né? Fantástico. Sim, sim. Não tem... não é uma... Não há como fazer isso, né? Eu li aqui uma notícia nos últimos dias falando que uma fábrica, não sei se na Bahia ou em Pernambuco, não vou saber aonde agora, mas uma fábrica testou seus funcionários no interior, numa cidade do interior, e percebeu e diagnosticou vários como infectados. E aí isolou todos num galpão, enfim, isolou todo mundo para ficar um dia nesse galpão. E alguém foi lá e tacou fogo. Estamos vivendo a total volta para, como o Carlos está falando aqui, né? Para a eugenia. Né? Estamos vivendo eugenia novamente, assim, é um retorno para isso, assim, de uma forma... Mas a gente está vendo, Cíntia, profissionais de saúde sendo agredidos na rua,
porque eles seriam contaminados, então eles seriam contaminados, então estão sendo agredidos dentro do transporte público, porque como é que uma enfermeira que trabalha num Covid pode estar no transporte público e vai condenar? É um pouco isso, e quando a gente fala disso, a gente volta um pouco nessa questão da exclusão, porque quando eu segrego aquilo que me incomoda, eu tiro da frente dos meus olhos, quando eu não vejo, é como se não existisse e me dá uma Sim, falsa sim, sim. sensação de segurança. Eu me sinto segura porque eu não vejo. Então, se eu não vejo uma pessoa infectada, dentro da minha casa não tem ninguém infectado na minha volta, então me dá uma falsa sensação de segurança, de que eu estou livre, que não vai acontecer nada comigo, né? Então, e quanto mais eu tiro dos meus olhos, né? Quanto mais eu tiro da minha frente aquilo que me incomoda, Eu mais posso seguro eu fingir que fico. não existe? Sim. Exatamente. Mais seguro eu fico, só que é uma falsa sensação de segurança, né? É uma falsa sensação de segurança. É como quando você tem uma, sei lá, uma manifestação e aí vem um outro grupo e impede essas pessoas de se manifestarem, essas pessoas vão embora e você fala, pronto, acabou o problema. Eles não Sim. se eu não vejo mais eles se manifestando, portanto, esse problema não existe mais. Só que existe lá o confronto, lógico, não estou falando de confronto físico, mas o confronto ele é necessário, né? E as pessoas não querem o confronto. Então, colocar todas as pessoas infectadas num navio, colocar todos os loucos no manicômio, colocar todos os homossexuais dentro dos seus quartos, traz conforto, porque eu não vejo. Só que essas pessoas continuam existindo, né? Elas estão lá. E eu sei que elas continuam existindo, mas eu finjo que não existem, então para mim E parece que está. quando eu finjo que eu não vejo, eu não me responsabilizo. Eu não preciso Exatamente. fazer nada com isso, porque se eu não estou vendo, não existe, eu não preciso me responsabilizar, né? Acho que Não tem me uma pertence. importância. Isso aí não me pertence, eu não tenho, não preciso fazer nada com É. isso, não existe. Tá lá. Ou então eu faço, ou então eu faço aquele discurso da negação da questão, que é aquele termo que eu odeio, que eu tenho ódio, que é aquele termo do eu mimimi. Quer dizer, tudo que não me afeta, Eu também a falo a dor mesma do coisa. outro, Perfeito. a dor do A dor outro do que outro não é me sempre mimimi. afeta é mimimi. Então agora a gente está vendo isso muito, muito sério, assim, porque a gente está com as questões, né, dos movimentos negros, que eles estão colocando as vidas negras importam, e tem gente que tem a coragem de colocar a hashtag todas as vidas importam. Não, todas as vidas importam, claro, mas nesse momento, quem está sendo atacado, quem está sendo destruído, quem está sendo morto pela cor da sua pele são os negros, não sou eu. A minha vida importa, importa, só que ninguém me prende, me bate, ninguém anda atrás de mim no supermercado, ninguém me acusa, porque eu sou branca de olho azul, então eu não tenho problema. Então a minha vida importa, importa. Mas na luta, nesse momento, vidas negras importam, né? E aí, Então, mas na hora que eu não é aquela história que nem dizia assim, não precisa de dia da consciência negra, é dia da consciência humana. Não! Precisa de dia da consciência negra, precisa de mês do orgulho LGBTQI+, precisa do dia da pessoa com deficiência, precisa de tudo isso, porque enquanto essas pessoas foram discriminadas por ser quem elas são, elas precisam sim que a sua discriminação seja lembrada, elas precisam ser destacadas para que a gente possa dizer, tá vendo? Todos somos dignos, mas essas pessoas elas não têm direito à sua dignidade, então a gente precisa lutar por elas, né? fantástico, Helena. Eu lembro muito quando a gente fala em que muitos quando alguém aqui falou na perguntinha aqui embaixo, né, no texto, né, que o duro é que ver que muitos profissionais de saúde estão com esse discurso eugenista e fascista e tal. E eu lembro muito de uma frase do professor Rui Chamoni Jorge, que ele falava assim: para quem o terapeuta trabalha? Você trabalha para a instituição, você trabalha para a família do paciente, você trabalha para o paciente, você está trabalhando para a sociedade. Para quem é que você está trabalhando? É, Né? E foi isso que exatamente. eu sempre deixei isso bem claro assim, com os meus alunos, com os meus estagiários. Né? Assim, para quem é que você vai trabalhar? Porque se a gente Exatamente. passa a trabalhar para a sociedade e não para que aquela pessoa seja quem ela é, a gente vai ser normatizador e azeitador da máquina aí, sem. Vai, vai. Vai ser. E eu, assim, é verdade, a gente acompanha, assim, muitas das discussões, eu vejo colegas falando coisas, às vezes, que me deixam bastante assustadas, né? Às vezes eu vejo ex-aluno falando, gente, onde eu errei? Que momento na aula que eu não deixei isso claro, né? Mas as pessoas, a gente não tem controle sobre tudo que as pessoas pensam, obviamente, eu não me culpo por isso. Mas eu acho que é assustador, porque eu acho que as pessoas esquecem que a gente tem um código de ética,
né? Que a gente tem uma responsabilidade. Eu sempre disse para os meus alunos, no momento em que você veste branco ou veste uma roupa qualquer que te identifica como terapeuta e você senta do outro lado da mesa ou se você coloca nesse lugar, isso é uma relação de poder. Não adianta negar. A relação terapeuta-cliente, ela é uma relação de poder. Do poder de alguém que vem embutido com um Um lugar de título, um lugar social, uma validação social que um diploma te dá, e alguém que te procura acreditando que você tem instrumentos, condições de ajudá-lo em algo que está lhe causando sofrimento, seja qualquer tipo de sofrimento. Na hora que eu deixo de escutar o sofrimento do outro para escutar as vozes da minha cabeça que dizem quem esse outro deve ser, eu não estou cumprindo o meu papel ético como profissional, né? Porque ele me busca para resolver algo que é dele, não que é meu, né? E na hora que eu deixo de ouvi-lo para resolver o que é, para ajudar, não para eu resolver, obviamente, mas para ajudá-lo a construir instrumentos para resolver aquilo que é a dor dele, e passo a querer impor para ele um outro jeito de ser, eu estou colocando para ele uma dor que é minha, não é dele, é a minha dor. E aí acho que está na hora desse terapeuta se repensar se ele está no lugar certo, se ele pode ser terapeuta, porque eu acho que ele não pode ser terapeuta enquanto ele não aprende a ter empatia, né? Que é uma palavra tão banalizada ultimamente, mas é uma palavra tão importante, né? Assim, se coloque no lugar do outro, ouça o outro. Tá aí a importância, né, Celina, do terapeuta se tratar, do terapeuta também olhar para ele, o terapeuta buscar autoconhecimento, né? E para ele saber o que são as questões dele, o que são as dores dele, né? E o que vai esbarrar nele aí quando ele está com o outro. Né? Claro, até para poder dizer em algum momento assim, olha, a tua questão esbarra tanto na minha que eu não tenho condição de te ajudar. Eu vou te encaminhar para um colega, porque eu não dou conta. Então, aí já fiz isso. Ética. Eu também, várias vezes. Quer dizer, assim, é uma questão ética. Eu não dou conta. Ou eu cheguei no meu limite, não está indo mais, assim, porque eu não estou conseguindo mais. Então, é uma questão profissional. Ele precisa ter essa humildade de dizer, eu não tenho instrumentos para te ajudar. Ou porque eu não sei, ou porque não é minha área. Eu não sou a melhor essa pessoa dor é para te minha ajudar. dor e eu não posso, né? Eu não sou a melhor pessoa para te ajudar nesse momento, né? Enfim, acho que não precisa nem a gente colocar que está vivendo a mesma situação, ou que tem aqui a subate na minha. Não precisa falar isso para ele, você precisa falar isso para você mesmo. Falar, olha, não dá. Se colocar com sinceridade frente ao outro, assim, não sou a melhor pessoa para te ajudar nesse momento. Claro. E tem pessoas que podem te ajudar melhor nesse momento, tem uma pessoa mais adequada, fazer um bom encaminhamento, né? Senão a gente que nem até alguém falou alguma coisa aqui embaixo de pandemia, né? E eu acho que tem uma coisa, por exemplo, os profissionais de saúde estão sofrendo uma pressão muito grande nesta pandemia. Tratados como heróis. Nós não somos heróis, nós somos profissionais, nós somos pessoas bem formadas. E pode ser que exista algum colega que não se sinta preparado para isso. Não se sinta fortalecido emocionalmente para estar à frente da pandemia. E tudo bem. Você não é um covarde, você não é menos profissional. Você não vou bater palma para você porque você é um herói, né? Ontem eu estava ouvindo uma live de um professor nosso lá de epidemia, o professor Janeta, que é uma pessoa maravilhosa, ele está dizendo que a gente precisa de palmas, a gente precisa de condições de trabalho. E às vezes o colega pode não ter condições emocionais, ele pode ter medo, ele pode ter muito medo, e ele não vai poder ajudar. Né? Então, às vezes, ele precisa reconhecer isso nele também. Né? A gente precisa reconhecer a nossa fragilidade, às vezes. Né? E a gente pode ser humano, né, Celina? A gente pode ser frágil, você pode ser gente, né? Deve, né? Deve, né? Por acaso, a relação terapeuta-paciente é primeiro uma relação humana, antes de tudo, né? Antes de tudo, né? Então, no início logo da quarentena aqui, né, muitas pessoas estavam falando até de como os terapeutas tinham que correr para ser voluntário, né? Eu reuni todas as alunas formadas por mim, fiz uma reunião toda e falei assim, olha só, cuidem de vocês primeiro. Vocês têm que ter saúde mental, vocês têm que cuidar de vocês, porque vocês não estão vindo de Marte para atender a população terráquea que está passando por um furacão. Vocês estão no meio do furacão junto. Então, como que os profissionais de saúde mental eles estão sendo colocados de lado aqui no cuidado, porque eles estão na linha de frente,
né? Os CAPs não pararam, os NASPs não pararam, nada está parando. Não. Os profissionais de saúde mental continuam atendendo e continuam, enfim, numa situação que está muito difícil, né? Sim. Mesmo nos próprios hospitais, né? Deixa Mesmo eu nos só próprios falar aqui hospitais. no interfone que eu já sei o que é. Peraí. Tá bom. Não, parou. Parou, então parou. Pronto. Essa brisa tá aqui doida. Mesmo nos próprios hospitais, né? As equipes de saúde mental, elas estão muito firmes no acompanhamento às famílias, no suporte. Quer dizer, numa situação de pandemia, a gente tem uma situação de fragilidade emocional generalizada. Todos estamos frágeis. Estamos em isolamento, estamos com medo pelos nossos familiares. Quer dizer, o profissional de saúde mental... mas isso, assim, eu acho interessante, viu, Cíntia? Porque tem a ver com uma concepção de saúde ainda muito forte. Embora, voltando àquilo que a gente estava falando, né? Quando a gente fala de saúde, embora a gente trabalhe, a gente discuta, a gente tenha já, vamos dizer assim, essa concepção de que saúde é mais que ausência e doença, na hora que o bicho pega, saúde é igual a não estar doente. Na hora que o bicho pega, nesse momento, assim, e não estou desvalorizando isso, eu acho que quem tem que ter médico, tem que ter enfermeiro, tem que ter fisioterapeuta, porque realmente as pessoas precisam respirar, né? Então eu acho que isso é muito importante, mas isso acaba se potencializando também no sentido de o importante é que as pessoas não estejam doentes, o resto a gente olha depois. Só que já está se falando de epidemia de depressão, de epidemia de síndrome do pânico, a gente já está falando ansiedade lá em cima, séria, né? Então, as consequências que já estão acontecendo e que vão acontecer na saúde mental da população, a gente não tem como prever. É bem assustador. Assustador. E aí, eu acho que é muito importante a gente estar falando assim para os terapeutas, para os profissionais de saúde mental, o quanto que a gente precisa estar se cuidando, né? O quanto que a gente precisa estar priorizando a própria saúde mental, porque se a gente sai atendendo todo mundo voluntário, se a gente sai, né, assim, se colocando nesse lugar de super-herói, a gente vai pifar, a gente não vai dar conta. E é cruel, né? Eu acho muito cruel, sabe, Cíntia? Não só para os profissionais de saúde mental, para tudo. Para os médicos, enfermeiros, os fisioterapeutas, eu acho muito cruel colocar eles no lugar de super-herói, né? O super-herói não é humano. O super-herói é alguém que é meio Deus, meio, não sei, tem superpoderes. E não somos, né? Os profissionais de saúde são os médicos, estão exaustos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, quer dizer, os terapeutas ocupacionais, os psicólogos, os nutricionistas, quer dizer, todo mundo estão exaustos, né? Então eu acho muito bonito e a gratidão que a gente tem que ter pela quem está na linha de frente, eu tenho uma imensa gratidão e digo isso para os colegas o tempo todo, mas por outro lado eu tenho muita preocupação com as pessoas aceitarem para si esse lugar de super-herói. Porque uma coisa é o lugar que querem te colocar. Outra coisa é quando você aceita esse lugar para você, né? Se querem te colocar e você fala, peraí, não é bem assim, calma aí que eu não sou super-herói, não. Estou fazendo o meu melhor. Agora, quando você aceita isso para você, você começa a exigir de você que você seja esse personagem que decidiram que você vai ser, aí é muito delicado, né? Muito e delicado. aí, isso é reflexo de um movimento, acho, maior que a gente está vivendo na sociedade agora, que é o movimento de cancelamento de um lado e fadas sensatas do outro. Né? Nossa, então, ou te botam lá em cima, você é a fada sensata, um negócio que eu odeio, pelo amor de Deus, não sou nenhuma fada sensata, né? Eu tenho meus ataques de loucura aqui também. Eu amo Peter Pan, mas fadas não existem. Então, e acho que isso é um reflexo disso, né? E é um momento na sociedade que a gente elege o Messias. Né? Então, assim, existe uma busca na sociedade nesse momento por super-heróis. E acho que quando os profissionais de saúde passam a ser fundamentais, né? Mais que necessários, assim, fundamentais, passam a ser vistos assim como... E aí a gente vê como isso cicla, né? Nessa gangorra aí, ora como a fada sensata, né? E, nossa, bate palma, e nossa, como eles são incríveis, estão salvando o mundo... E ora como cancelados, vocês estão levando infecção para outros lugares, né? Vocês tinham que estar tudo alojado num lugar só. Né? Acho que teve um caso na Espanha de uma médica que furaram o pneu do carro dela e picharam o carro dela na Espanha. Né? Então, todos os professores no campo de concentração para que eles não possam, né, conviver com outras pessoas. É uma coisa muito maluca, né? Mas acho que a nossa sociedade, assim, acho que a sociedade ela sempre buscou
super-heróis, né? Porque é muito mais fácil eu ter alguém que resolva meus problemas do que eu mesma ter que resolver, né? É muito mais fácil eu atribuir meus problemas para outro e eu arrumar alguém que resolva o meu problema para mim, né? Então, assim, é muito mais fácil nessa pandemia eu aplaudir os médicos do que eu ficar dentro de casa respeitando o isolamento, né? Ao invés de ir para a rua, ao invés de ir para a praia, ao invés de pegar, tem o feriado, vamos todo mundo para a praia, vamos fazer procedimento estético, vamos correr no calçadão, né? Assim, é muito mais fácil eu dizer, olha, os médicos, super-heróis, profissionais de saúde, me receitem cloriquina, façam qualquer coisa, do que eu assumir que eu sou responsável pela minha saúde. Tem um limite, talvez eu não seja, talvez eu me contamine, talvez eu precise do médico, mas até um certo ponto, eu sou responsável pela minha saúde. Então, eu tenho que ficar dentro de casa, eu tenho que tomar. Eu sou responsável não só pela minha saúde, mas como eu sou responsável pela saúde da minha coletividade. Eu sou responsável pela saúde do outro, do porteiro do meu prédio, do motorista do Uber, do atendente do caixa do supermercado. Eu sou responsável pela saúde de todas essas pessoas. E quando essa minha responsabilidade não for suficiente alguém ficar doente, aí eu tenho os médicos, os terapeutas, enfermeiros, os terapeutas ocupacionais, psicólogos, que vão fazer o trabalho deles, né? Mas senão a gente fica numa situação muito louca, né? Sim, sim, sim. E é isso, né? É um momento assim, de desresponsabilização, né? Então a gente exclui para não ver a nossa responsabilidade, a gente cancela para não olhar no que aquilo nos toca, né? A gente bota de herói e fada sensata para não assumir como um compromisso nosso de estar junto e mudar, Sim. né? Acho que a gente vive esse. Não sei se é o momento mais disso está mais forte agora, não sei se a minha percepção disso está mais forte agora, né? Ou se está uma coisa maior mesmo, mas assim, acho que na internet, pelo menos, assim, acho que essa é uma coisa que vem ficando mais forte, né? As fadas sensatas de um lado, os cancelados de outro, né? Porque a internet potencializa, né? A internet, na verdade, expõe muito as pessoas. Uma lupa, né? E as pessoas às vezes não têm um pouco essa noção, né? Porque quando eu falo assim, quando eu faço um perfil no Facebook, quando eu faço um perfil no Instagram, é um perfil, né? Isso é uma coisa que eu sempre brincava não, falava muito sério quando eu falava com os meus alunos sobre rede social, eu falo, gente, falar no Facebook não é falar na sala da sua casa. Falar no Facebook é falar com o megafone na praça pública. Então, cuidado com o que você fala, né? Cuidado com o que você coloca, cuidado com a foto que você põe. E as pessoas, na verdade, eu acho que até por conta deste mundo que a gente vive, que é um mundo violento, e que as pessoas acabam ficando mais em casa, as pessoas acabam utilizando as redes sociais como um espaço de convivência e como uma exposição da sua vida de uma maneira tal. Só que a vida da gente é imperfeita. A gente fala coisas maravilhosas e a gente fala bobagens, né? Agora há pouco eu usei aqui um termo campo de concentração e na hora eu me arrependi, porque eu falei, eu jamais deveria ter usado o termo campo de concentração como exemplo para qualquer coisa, porque o campo de concentração é uma coisa do nazismo que não é exemplo para nada, não serve de metáfora para nada. Então eu falei esse termo e imediatamente falei, caramba, Celina, você não poderia ter usado, nunca mais use esse termo campo de concentração para exemplo de nada. Mas eu falei, porque a gente está aqui e a internet ela está aqui assim, a gente fala, porque a gente é imperfeito. Então, só que neste mundo de fadas sensatas e cancelados, né? Ou você é perfeito ou você não serve. Porque as pessoas também. Porque como as pessoas. E isso acontece principalmente com as pessoas que ocupam algum lugar de destaque, que de alguma maneira acabam sendo modelos, né? Desde Big Brothers até outras pessoas, né? Assim, então as pessoas vão depositando naquele ser todas as suas expectativas, todos os seus sonhos, tudo aquilo que elas acham que corresponde àquela pessoa que é perfeita, que fala tudo bonitinho, que é maravilhosa. E na hora que aquela pessoa escorrega, como eu escorreguei agora aqui no exemplo do campo de concentração, que na hora que essa pessoa escorrega, ela escorregou, ela não é perfeita, como ela ousou macular a imagem que eu criei dela. Como ela ousou não ser aquela pessoa que eu preciso que ela seja. Então eu vou cancelar ela e vou procurar outra pessoa que seja aquilo que eu preciso que ela seja. Não que ela é, mas aquilo que eu preciso que ela seja. Perfeito, né? Perfeito. Então engraçado. Eu acho que eu me posicionei politicamente na época das eleições com muitos cuidados, assim, bem levinho, um post, um story, uma coisa assim.
Mas agora acho que a coisa chegou num momento que não dá mais para se calar, não dá mais para não se posicionar. É, é. E, enfim, assim, seguidores estão muitos indo embora, tem muita gente chegando também, então assim, todo um momento de troca de público mesmo, e que eu acho muito bom, porque fica quem tem que ficar, né? Fica quem quer ouvir o que você tem para dizer. Né? Mas tem tido muito esse questionamento do mas qual é o lugar? Mas espera aí, mas você pode falar sobre política, mesmo como esse menino falou agora, né? Esse menino, um profissional de saúde não pode se posicionar. Bem, então, se você se espera isso de um profissional de saúde, não sou eu essa profissional de saúde. Até porque é uma coisa maluca, né? Assim como assim, daqui para cá eu sou profissional de saúde, daqui para cá eu sou cidadão, daqui para não, é a mesma pessoa e o que você é, como você se posiciona, interfere em tudo que você faz. É diferente se você fala assim, e que a gente viu isso muito, eu não vou atender tal pessoa porque ela tem um posicionamento diferente do que meu. Então eu vou recusar o cuidado a essa pessoa porque ela tem. Aí é uma outra coisa. Agora, na hora que você se posiciona enquanto cidadão, e principalmente neste momento que a gente está vivendo, né? Porque é aquela velha história, né, dos que os judeus falam, né? Se eu me sento na mesa com 10 nazistas e eu não me levanto, tem 11 nazistas na mesa. Né? Então é isso, assim, né? Se eu vivo um momento onde as coisas caminham desta forma como estão caminhando e eu não me posiciono, a omissão ela é uma forma de você ficar na mesa com os nazistas, claro. né? Então eu acho você é que contra o movimento antifascista, você está sendo fascista, né? Claro, claro. Agora, também eu não acho, eu sou contra essa coisa de dizer que você é obrigado a se posicionar, senão eu te cancelo. Porque acho que isso é da consciência de cada um. Tem pessoas que se sentem confortáveis para se posicionar publicamente, tem pessoas que não se sentem e tudo bem. Ninguém é obrigado a se posicionar. Agora, você não pode criticar aquele que escolhe se posicionar, que escolhe ocupar esse lugar. Eu acho que a gente só é feliz, de fato, quando a gente é quem a gente é, anyway. Né? Mas assim, quem vai conseguir fazer esse caminho? Quem vai conseguir trilhar essa trilha e ter essa coragem de ser quem é, né? Poder ser quem é, né? Poder assumir as suas escolhas, né? Isso é uma coisa realmente que não é fácil. Né? Não é fácil. Não é, não. E eu acho que é uma coisa, eu não sei você, assim, mas assim, eu não vou dizer que eu me posiciono sem medo. Eu tenho medo. Tenho medo, Eu claro. tenho medo. Porque é uma exposição, né? Claro. Assim, a gente tem um lugar. Eu sofri muitos ataques na internet desde que eu me posiciono. E eu acho que é isso, assim, eu acho que às vezes eu tenho medo. Às vezes eu escrevo 2, 3, 4 vezes o mesmo post, troco palavras. Como é que eu vou escrever isso? Só que para mim, hoje, Celina, neste momento da minha vida, quase 60 anos de idade, nunca pensei que eu fosse viver um momento histórico como a gente está vivendo hoje, né? Assim, eu que já vivi uma ditadura, né? Eu nunca imaginei que a gente fosse viver isso novamente, mas enfim, para mim, neste momento, é aquela história, vai com medo, mas vai. Porque se eu não for, neste momento, Celina, eu não consigo deitar minha cabeça no travesseiro e dormir. Eu não consigo. Outras pessoas são diferentes e eu respeito. Eu não exijo o posicionamento de ninguém. Né? Agora, eu exijo, por exemplo, do profissional de saúde que ele não seja fascista. Aí eu exijo. Então, ou então vai ser calado, pelo amor de Deus, caladinho dentro da sua casa, né? Mas não exponha isso porque você não pode. Você não pode. Você tem um lugar na sociedade que é um lugar do cuidado. Você não pode, nesse lugar do cuidado, exprimir desejo de destruição do outro. Isso é antiético, isso mereceria um processo ético. Mas, né? Perfeito, Celina, perfeito. Estamos aqui já no momento final. Aqui, quem ainda não deu um coraçãozinho aqui, dê um coraçãozinho. Quem ainda não encaminhou para os seus amigos, clica no aviãozinho de papel e encaminha para os seus amigos, clica no aviãozinho de papel. Bem, eu queria falar um pouquinho dessa lógica de trabalho que a gente está enfrentando aí tantas mudanças, né? A gente vem de uma profissão que usa o trabalho historicamente como meio de tratamento, né? Que na história começou de uma forma até muito
questionável, diria, né? Porque os fins eram realmente o controle e o lucro da instituição, enfim, não era para o paciente, era para a instituição. E hoje a gente vê. Então, assim, quando a gente viveu o processo de industrialização, ele já fez essa divisão aí do trabalho, que fica muito clara lá no Trabalho em Migalhas, o livro, né? Que já destrinchou muito aí essa ação do trabalhador para que ele não se reconhecesse na obra, né? E não tivesse aquilo ali como uma criação dele, não se reconhecesse ali, e para baratear esse serviço dele. E hoje a gente tem aí uma fragilização novamente dos vínculos de trabalho, com um aumento da tecnologia. Hoje eu estava vendo até uma entrevista muito bacana, acho que foi do Eduardo Moreira, se eu não me engano, né, com uma outra... Não, mentira, foi a Rita Von Hunt falando, né, ela falando sobre como é que essa tecnologia vai chegando aqui e a gente, em vez de colocar que a tecnologia vai trazer vida porque essas pessoas vão poder fazer outras coisas, a gente está colocando essa tecnologia como uma... Opa, já que a gente já tem alguém para suprir aquele lugar ali, aquela pessoa pode morrer. Porque se a gente... Eu tô te convidando aqui para elucubrar comigo. Eu não sei se você está acompanhando meu pensamento, Celina. Porque se eu tenho uma máquina que pode fazer aquele serviço ali, então se a gente pensa pelo lado da vida, a gente vai ter, então, poxa, essa pessoa não precisa mais ficar carimbando aquele papel, tem uma máquina que carimba, nossa, ela pode estudar para ser uma, sei lá, uma médica. Mas se a gente pensa pelo lado da morte, agora ela pode morrer, porque ela não é mais necessária. E aí a gente vive esse momento de que as pessoas têm que ficar dentro de casa, de que o trabalho delas, a mão de obra delas está totalmente precarizada, muitas pessoas demitidas. E como a gente já vem numa precarização desses vínculos de trabalho, muitas pessoas estão sem condição de comer mesmo, porque elas ganhavam no dia para comer naquele dia. Sim. Sei lá, eu queria pensar um pouquinho com você assim, em consequências disso para o mundo do trabalho. Como é que fica a nossa relação homem-trabalho num momento como esse? É uma questão bastante para se pensar, né? Eu estava falando, eu estava lembrando aqui de uma frase antiga da época do Herbert de Souza Filho, do Betinho, né? Que ele dizia que não cabe toda a humanidade no mundo da modernidade. Eu acho essa frase dele muito forte, né? A tecnologia, ela não tem retorno, é inexorável. A gente não tem retorno. Eu acho que este mundo tecnológico, ele está aí, ele veio para ficar. E eu acho que a gente está vivendo aquele momento, sabe aquela história da curvatura da vara? Né? A gente está vivendo um momento onde a gente está indo para o extremo. Assim. A tecnologia é tudo. E a gente ainda vai demorar muito tempo para achar um equilíbrio de o quanto que a tecnologia ela é instrumental ou quanto que ela vai nos dominar, né? Mas eu acho que a gente está vivendo um momento de domínio pela tecnologia quase, né? Lógico, toda generalização é perversa, né? Eu estou falando de uma maneira genérica. E obviamente, assim, quando a gente vê que a gente lê sobre isso, estuda, eu que estou na área da educação, a questão das tecnologias para a educação, né? Que já, independente da pandemia, já vinha entrando muito forte com a educação à distância, com as metodologias ativas de aprendizado, que eu acho maravilhoso. Eu acho que a tecnologia ela é um serviço à educação, só que ela nos obriga a nos reinventar. Então, na hora que a tecnologia ela vai entrando, a gente precisa se reinventar, né? Se reinventar para pensar como é que eu trago essa tecnologia para mim como algo que me favoreça e não como algo que me substitua. E aí tem a perversidade da coisa, porque assim, alguns têm os instrumentos para se reinventar, outros não têm. Né? Então, quando você fala dessa questão da morte, né? Quando você fala dessa questão da substituição do homem pela máquina, né? Aquela coisa bem assim, mas da tecnologia, enfim, a gente fala de inteligência artificial, né? A internet das coisas, né? Hoje a gente tem tantas questões, né? Uma parte da humanidade, que não é a maioria,
tem instrumentos para trazer isso para si como algo que te potencializa, que faz você crescer e que te torna mais criativo, e que te reinventa e que te faz abrir novas fronteiras. Uma minoria, né? Isso, pequena. E uma grande parte da humanidade vai ter. Olha, vou falar uma coisa horrorosa, que vai ter que correr atrás. Vai ter que correr atrás, não no sentido individualista da coisa, vai ter que correr atrás, mas no sentido individualista, assim, de que muita gente está ficando para trás. Muita gente está ficando abandonada, porque a tecnologia está indo, está invadindo, e muita gente está ficando para trás. E, infelizmente, a superação disso depende de muitas coisas. Depende de vontade política, depende de... Assim, eu não tenho resposta para isso, é algo que é muito angustiante, né? Então, eu acho que a gente ainda vai viver um período da humanidade onde a gente vai ter a desigualdade. A tecnologia, que devia ser um bem para aumentar a igualdade entre as pessoas, no primeiro momento, eu acho que ela vai ser um fator de ampliação da desigualdade. Porque a gente vai ter aqueles que vão ter acesso a tudo e aqueles que já não têm acesso a nada e que continuarão tendo menos acesso ainda, né? Como é que a gente vai fazer para que essas partes se aproximem? É um trabalho social, né? De muito tempo, mas eu não tenho resposta, assim, eu só tenho angústia em relação a isso. Ok, e ficamos juntos com as nossas angústias, assim, acho que tolerar as angústias é algo que é adulto, né? Faz parte da maturidade. O que a gente não pode fazer assim, é negar e dizer paciência, lamento, né? Isso a gente não pode fazer. E aí, até pensando da gente como profissional de saúde, como terapeuta ocupacional, e aí você falou da questão do trabalho, né? Assim, a maioria das pessoas atendidas pelos terapeutas ocupacionais neste país são pessoas vulneráveis. A maioria dos terapeutas ocupacionais desse país estão no SUS. Eu estou falando da nossa profissão. Estão no SUS. Então, assim, como é que esses profissionais vão ser pontes, vão trabalhar como pontes para que essas pessoas consigam se reinventar neste mundo da tecnologia e consigam fazer com que essas pessoas sejam multiplicadoras dessa reinvenção? Então, eu acho que aí é aquela questão do nosso papel político mesmo, né? Assim, enquanto profissionais, no sentido de que, eu falo de terapeuta ocupacional desse lugar, mas de professores e de todo, como professora que eu também sou, que trabalho hoje numa instituição de ensino. Então, assim, acho que a gente tem um papel político de pensar como é que nós vamos trabalhar para que essas pessoas elas se instrumentalizem para que elas não sejam mortas, né? Mortas socialmente, né? Que não precisa ser fisicamente, como você já colocou aqui. Não. Pode ser essa morte psíquica, enfim. Muito bom, Celina. Ou o isolamento, né? Que é o que mais tem sido feito com essa população, né? Que é a exclusão, né? É exclusão. Você joga lá na periferia e você joga ali nos rincões desse país. E a gente que mora na cidade grande, né? A gente fala da periferia de São Paulo, a gente não sabe o que é miséria. Você vai encontrar aí lá nos rincões do Amazonas e nesses lugares mais afastados ainda, onde as pessoas não têm nada, não tem internet, gente. A gente está falando hoje, né? De educação, de aula remota. A maioria da nossa população não tem acesso à internet. Como é que eu vou dar aula remota, né? Na educação superior, ok, a gente está se virando super bem. E está indo muito bem, na verdade, a maioria dos lugares também. Mas na educação básica, como é que você faz isso, né? Então, eu acho que é um dilema. A gente vive um momento realmente que vai ter que... Alguma coisa vai ter que mudar. Eu acho que alguma coisa vai ter que mudar. Sim. E a gente vai ter que ser parceiro nessa mudança. Que sejamos vetores dessas mudanças e não as pessoas que ficam resistindo a ela, né, Celina? Ah, sem dúvida. Minha querida, o nosso tempo aqui, daqui a pouco o Instagram já vai cortar a live, então é melhor... Passou muito rápido. Muito, muito mesmo. Muita gratidão, Celina, muita gratidão. Assim, muita gratidão sempre pelo seu apoio. Você é sempre assim, há muitos anos que a gente tem contato e você me apoiou sempre, assim, em momentos até muito difíceis na internet que eu passei aqui, né, das pessoas vindo em cima e eu tive o seu apoio, assim, sou muito, muito grata a você. E muito obrigada pela generosidade dessa entrevista. Vai ficar gravada, assim, gente. Vai ficar pro feed agora, se Deus quiser. E o Instagram deixar, vai ficar gravado. Só as últimas palavras, Celina. Eu só queria agradecer muito pela oportunidade. É a minha primeira live que eu faço, então eu estou muito, muito honrada. Queria te agradecer muito a oportunidade. Eu admiro muito você, eu acompanho o seu trabalho, eu admiro muito o seu trabalho. Eu acho que você é uma pessoa que
que mostra todo dia que vale a pena a gente sonhar e que vale a pena a gente lutar pelos nossos sonhos. Então é muito prazeroso poder estar aqui com você. Assim, eu já tô da pré-história da terapia ocupacional e vejo os jovens, né, esses jovens terapeutas construindo novos caminhos, construindo novas possibilidades. E estamos juntos e resistiremos, e contem comigo. A gente está junto aqui, o que for preciso, contem Ah, comigo e sou estamos na sua luta. fã, de verdade, sou sua fã. Estou aqui realizando um Obrigada, sonho, porque eu sou sua fã de verdade mesmo. obrigada, Conta comigo também, obrigada. Serena. Nesse espaço aqui, ele também é seu, é para a gente usar juntas aqui, para que a vida seja melhor, não só para a gente, mas para todos nós. Não, a todos. Hashtag somos 70%. 60%, isso aí. Um beijo enorme, minha querida.